nós estamos fazendo a exposição, você que nos visita nessa noite, exposição do livro de 2 Pedro. Eu vou pedir que você abra comigo lá em 2 de Pedro, capítulo 2, hoje de 4 até a parte A do verso 10. Eu vou fazer a leitura, você vai acompanhar e na sequência nós vamos orar mais uma vez. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 4 até a parte A do verso 10. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Acompanhe, por favor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Amém. Amém. Oremos. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra, ó Deus. E nesta noite, mais uma vez, como aqui pela manhã, que recebemos a Tua instrução, o Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia, graça, pela instrumentalidade do Espírito e mediante a palavra, nos ensine mais uma vez o que precisamos aprender, ó Deus. Então, Pai, nesse instante, compreendendo que nada da Escritura pode ser entendido e principalmente vivido sem o auxílio do Senhor, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe, Pai. Fala ao nosso coração, confronte mais uma vez os nossos pecados, ó Deus, nos corrige para a glória do Teu nome, em Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, há uma história que é contada de 2 pastores que certa vez estavam discutindo sobre um dos textos que nós vamos debater aqui nessa noite, que é o texto que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então eles dois estavam travando aí uma batalha teológica, falando de coisas, de nuances acerca desse relato histórico, ao ponto de que no final da discussão um deles disse ao outro: bom, se é assim que Deus realmente é para você, então eu teria dificuldades de crer nele. Perceba que ela é uma lógica estranha. Por que ela é uma lógica estranha? Porque não acreditar em Deus não faz Deus ir embora. Não. No entanto, muitas vezes, irmãos, ouvimos as pessoas, e o debate era exatamente sobre isso, rejeitarem o julgamento de Deus, dizendo: eu não acredito em um Deus de amor, eu não acredito em um Deus a não ser em um Deus de amor, um Deus que nunca julgaria ninguém, exceto talvez o pior dos pecadores. Alguns talvez diriam: eu não acredito no Deus que é estabelecido, por exemplo, no Velho Testamento, o Deus de juízo lá do Antigo Testamento. Eu, na verdade, prefiro acreditar em Jesus que nunca condenou ninguém. Mas será que isso é verdade? Porque quando nós estudamos as páginas do Novo Testamento, Jesus falou mais frequentemente e mais graficamente sobre o inferno do que qualquer outro na palavra de Deus. Tanto é que Jesus vai usar a história e da destruição de Sodoma para alertar sobre o julgamento final, irmãos, quando ele certamente retornar. Então toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, revela um Deus que tratará dos ímpios com julgamento. Ele certamente trará julgamento aos pecadores, mas também um Deus que demonstra misericórdia para com aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam no seu Filho amado Jesus Cristo. É válido lembrarmos essa noite então que Pedro
escreveu esta segunda carta, vocês se lembram muito bem sobre isso, para fazer o que? Ajudar as igrejas a se oporem ao quê? Aos falsos mestres, com suas falsas doutrinas, infiltrando-se nas fileiras da igreja. E esses falsos mestres, como vimos aqui, eles não promoveram, irmãos, apenas falsa doutrina dentro da igreja, mas eles também viveram de maneira ímpia dentro da igreja. E aí nós nos lembramos aqui que Pedro faz menção a eles, inclusive aqui no capítulo 2, no verso 10, quando ele diz que esses homens se entregaram à carne e aos seus desejos corruptos e desprezaram o que? A autoridade, e principalmente a autoridade daquele que é o bendito Senhor, o Mestre, que segundo Pedro diz que os havia comprado. Eles exploraram a igreja. Nós também vimos aqui na última pregação, não é? Com sensualidade, com avareza e ganância. Na raiz do seu falso ensino, nós aprendemos, né, que estava a negação da segunda vinda de Jesus Cristo em poder e glória para julgar o mundo. Nós vamos tratar isso, já vimos e fizemos menção a isso, mas vamos tratar isso no capítulo 3. E eles até chegaram ao ponto, irmãos, de encorajarem as pessoas a chamada liberdade sexual, assegurando que Deus, por ser um Deus amoroso, não julgaria absolutamente ninguém. O nosso texto que nós lemos nessa noite, ele é uma sentença longa. E esse texto, Pedro, ele quer que os seus leitores saibam que, embora o julgamento de Deus possa parecer tardio, e não é aquela ideia, por exemplo, né, de que o juízo de Deus tarda, mas não falha. Não. Deus nem tarda e nem falha. Bendito seja o Senhor. Então o juízo de Deus não é tardio, mas na verdade o que Pedro vai nos ensinar é que o juízo de Deus é absolutamente certo. E aí no texto que nós lemos ele vai usar 3 exemplos históricos de julgamento e 2 exemplos históricos de Deus resgatando justos do juízo para nos advertir e também nos encorajar. Perceba que a advertência, irmãos, é de que Deus julgará de forma justa todos os ímpios. Ninguém vai escapar do julgamento vindouro. E o encorajamento, irmãos, é de que Deus resgatará os piedosos do julgamento. Portanto, nós devemos ter a coragem de permanecer firmes em seguir a Deus num mundo mergulhado na impiedade. Então veja, visto que Deus julga todos os ímpios e misericordiosamente Ele salva os homens piedosos, Pedro deseja que nós permaneçamos firmes em segui-lo e resistir consequentemente a todo tipo de falso ensino. Então, como eu falei, o nosso texto é o quê? É uma sequência, é uma sentença longa. E olhem como é que ele começa. Voltem os seus olhos lá para 2 Pedro 2, a partir do verso 4. Ele diz assim: ora, se, uma partícula aí que poderia ser melhor traduzida por desde, porque não há dúvida em vista aqui no texto. Então você vai perceber o seguinte, que Pedro vai construir essa parte da sentença e vai nos levar em direção a uma conclusão final lá no verso número 9. Mas qual é a ideia básica de Pedro? A ideia básica é: visto que Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, e desde que Ele não poupou o mundo antigo no dilúvio, mas preservou Noé, e desde que Ele não poupou Sodoma e Gomorra, irmãos, mas resgatou Ló, então qual é a sentença de Pedro? O Senhor sabe como resgatar os piedosos e manter os ímpios sob castigo para o dia do julgamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, irmãos. Os exemplos de julgamento são um aviso de Pedro para não seguir os falsos mestres. Está tratando especificamente desse problema da igreja. Mas os exemplos de resgate, irmãos, são o seu encorajamento para seguir a quem? O Senhor, mesmo quando ao nosso redor há a vivência de pessoas que vivem como se não houvesse de fato julgamento da parte de Deus. Então, nesse aspecto em que Deus resgata os piedosos, mas Ele certamente vai julgar os ímpios, eu quero ver com vocês nessa noite 3 aspectos principais. O primeiro deles, Deus julga todos os ímpios. E veja que Pedro está argumentando que a história nos dá exemplos vivos para nos avisar de que de fato Deus julgará os iníquos. E nós devemos pensar nesses exemplos e aplicá-los à nossa vida. Como?
do aspecto do julgamento dos ímpios, nós precisamos olhar o julgamento de Deus dos anjos caídos, porque nesse julgamento, Deus está nos mostrando que Ele vai julgar os ímpios. Verso 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Meus amados, Deus criou os anjos, seres espirituais justos, mas a Escritura nos diz que Satanás, o líder entre eles, se rebelou e muitos outros, agora conhecidos pelo nome de demônios, se uniram à rebelião de Satanás. É fato também, nós sabemos que a Bíblia se cala sobre quando e como isso aconteceu. Embora nós saibamos certamente de que isso aconteceu antes mesmo que Satanás tentasse a Eva lá no jardim do Éden. Muitos vão entender, por exemplo, que Isaías, no capítulo 14, você depois pode dar uma olhada nisso aí, se refere lá à queda de Satanás, que desejava tornar-se então semelhante a Deus. Outros, por exemplo, vão pegar aquele texto de Ezequiel, capítulo 28, interpretando aquele texto para tentar descrever ali a perfeição original de Satanás e a queda subsequente por causa do orgulho deste anjo. Outros tantos estudiosos respeitados vão articular então um pensamento teológico acerca do nosso texto para se referir então a um incidente específico relatado lá em Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 4, quando o texto nos diz ali que os filhos de Deus, que em uma certa interpretação, são interpretados ali como demônios, tomaram as esposas entre as filhas dos homens, resultando em uma raça dominante chamada Nefilim. Perceba que essa interpretação então desses estudiosos em Gênesis capítulo 6, ela foi uma interpretação predominante em meio ao povo judeu do primeiro século, e ela é mais bem explicada em detalhes no livro apócrifo de Enoque do século I a.C. Em favor dessa interpretação então, irmãos, aqui é um problema que a gente está levantando, e em Judas 7, é que a história ela era comum à literatura judaica. E aí, 3 exemplos: anjos, dilúvio, a destruição de Sodoma, saem todos do livro de Gênesis. E esse incidente de Gênesis 6, então, que leva ao dilúvio, explicaria porventura para esses intérpretes da Escritura porque alguns demônios agora estão confinados a poços de escuridão. Ainda nessa vertente teológica de interpretação, uma variação dessa interpretação é de que os próprios demônios, na verdade, não coabitavam com as mulheres para gerar então descendência, mas eles possuíam os homens poderosos que coabitavam com essas mulheres. Certamente essa visão interpretativa de Gênesis 6, ela deve ser o quê? Uma visão repudiada, porque ela se baseia apenas em quê? Mitos do judaísmo, antibíblicos, diga-se de passagem. Isso suscitaria, por exemplo, se nós considerássemos isso, uma série de perguntas problemáticas, inclusive para serem respondidas, como por exemplo, como fisiologicamente poderiam os demônios, seres espirituais não humanos, procriar filhos? Ou enquanto os demônios e anjos às vezes assumem corpos humanos, masculinos, não há evidência bíblica de que eles possam produzir descendentes, como nos diz Mateus 22. Mas que tipo de maquiagem, se assim então nós considerássemos, que tipo de maquiagem genética essas crianças teriam? Teriam almas humanas? E os filhos deles? Veja que nessa interpretação que é levantada, esse problema levantado em Gênesis 6, para explicar aqui o que se fala sobre o juízo sobre esses anjos caídos, parece-me que os demônios que se acasalam com a visão dos humanos criam muito mais problemas do que resolvem a situação. E aí, irmãos, eu prefiro a interpretação da teologia reformada acerca desse texto. Eu prefiro aquela visão que nos diz que os filhos de Deus se referem à linhagem de Sete, Gênesis capítulo 5, que se casam então com mulheres sem Deus, provavelmente da linhagem de Caim, levando então a degradante pecaminosidade da raça humana, que então vai culminar com o quê? Com o dilúvio. Deus olha e ele vai ver que o seu espírito não agirá para sempre de um homem. A terra é má, é completamente má, é corrupta. Então o Senhor decide destruir aquele mundo que ele havia criado.
Isso significa então que 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, refere-se nada mais, nada menos à queda geral dos anjos. E que por esses anjos terem caído, Deus está relegando alguns anjos ao confinamento de poços de trevas, sendo mantidos ali para o julgamento final, quando eles serão lançados então no lago de fogo e enxofre. Há uma palavra que aparece nesse verso 4 que é interessante nós citarmos, é a palavra traduzida aqui como inferno. E é um verbo que significa, talvez você já tenha assistido algum tipo de filme que fala, por exemplo, sobre aquela perspectiva mitológica grega, né? É lançado no Tártaro. Você já assistiu, você vai ver isso. É a única vez que essa palavra vai acontecer aqui na Bíblia. E ela é uma palavra da mitologia grega, com a qual certamente os leitores de Pedro estavam o quê? Familiarizados. E é interessante porque essa palavra, ela se refere ao lugar mais baixo que o Hades, onde especialmente os piores eram o quê? Confinados, eles eram condenados àquele lugar. Perceba, irmãos, que Pedro não está aprovando nada da mitologia grega, muito pelo contrário. Mas com isso, e usando uma palavra que é de conhecimento dos seus ouvintes, Pedro está nos lançando aqui uma informação extremamente importante, uma verdade extremamente importante. Qual é? Deus julgou os anjos caídos, confinando-os em um lugar realmente terrível, até o último dia do julgamento. Nessa discussão também, irmãos, nós não podemos perder de vista o foco de Pedro, que é de um Deus poderoso o suficiente para julgar os anjos que pecaram. A Bíblia mostra que esses seres espirituais, irmãos, são criaturas poderosas, que outrora estavam e habitavam na presença do próprio Deus. Eles tinham essa perspectiva de estar de fato na presença de quem? De Deus. No entanto, a palavra de Deus nos diz que eles pecaram e Deus então os julgou. O que é que concluímos então nesse primeiro aspecto do texto, verso 4? Que devemos estar em guarda contra o pecado, porque Deus julgará todos, anjos e homens ímpios, que pecam contra Ele e não se arrependem dos seus pecados. Mas ainda falando sobre essa perspectiva de Deus julgando os ímpios, nós também vemos isso quando Deus julga o mundo através do dilúvio e mostra através disso que Ele julga os ímpios. Veja comigo o verso 5, por favor. Ele diz: e não poupou o quê? O mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nós vamos ver essa questão da preservação de Noé e sua família um pouquinho mais adiante. Mas o argumento de Pedro, irmãos, é que Deus trouxe dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E o dilúvio, como nos diz a palavra de Deus, destruiu todas as pessoas. Tudo, todos os seres vivos, exceto aqueles que estavam onde? Na arca. Essa história é um relato bíblico, está na Bíblia, para nos avisar, irmãos, que um dia haverá um julgamento em todo o mundo, porque o dilúvio ele foi o quê? No mundo inteiro. Deus julgará o mundo inteiro, e a palavra de Deus nos diz que esse dia está chegando, quando nenhum dos ímpios certamente escapará. E veja que Pedro se refere ao dilúvio novamente no capítulo 3, versos 6 e 10, quando ele vai fazer uma comparação dizendo que lá Deus destruiu o mundo com o quê? Com água, mas que agora o mundo está sendo preparado para ser destruído por meio de quê? De fogo. Agora deixa eu pedir uma coisa para os irmãos, porque geralmente quando nós falamos sobre a perspectiva do dilúvio, e eu acho isso interessante também, mas não é o foco, nós geralmente ficamos presos às questões geológicas e às questões, por exemplo, de como Noé conseguiu colocar todos aqueles animais dentro da arca. Eu gosto muito, por exemplo, lá do pastor que inclusive teve na minha época aqui, falando numa semana teológica. Eu me perdi o nome dele, irmãos. Ele foi até da NASA, não é? Depois eu passo para os irmãos. Adalto Lourenço. Presbítero, não pastor. Não. Adalto teve com a gente, é espetacular, irmãos. Espetacular. Se um dia nós pudéssemos trazê-lo aqui na igreja, seria fantástico para nos explicar essas questões. E são válidas para discutirmos. Isso aguça a nossa mente e o nosso pensamento e vemos como Deus é grandioso para fazer as coisas. Mas o foco principal, irmãos, do dilúvio é
julgamento horrível sobre a face da terra, sobre a terra inteira. Veja, a palavra de Deus nos diz que tudo e todos pereceram. Todos aqueles que não estavam na arca, com os quais Deus não fez aliança, Deus não preservou, todos eles o quê? Sucumbiram diante do julgamento de Deus. E a Bíblia então vai usar a história do dilúvio como uma advertência para todos daquela época, que um julgamento futuro muito pior estaria o quê? Chegando, quando todos os ímpios que não estão, digamos assim, a bordo de Cristo ou em Cristo Jesus, perecerão eternamente. Mas ainda no julgamento dos ímpios, nós precisamos olhar para o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra também. E mostra que ali Deus também julgou quem? Os ímpios. Vejam comigo verso 6. E ele diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver inverno. Meus amados, o Senhor condenou aquelas cidades. Na verdade, o Senhor condenou a região inteira, né? A gente fala sobre Sodoma e Gomorra, mas foi toda uma região, inclusive cidades circunvizinhas que haviam se corrompido com Sodoma e Gomorra, também foram consumidas pelo julgamento de Deus. Nós temos aqui o relato da história de Gênesis capítulo 19, quando Deus faz chover então o quê? Fogo e enxofre sobre aquelas cidades que ficam perto lá do extremo sul do Mar Morto. Antes do julgamento de Deus, aquela área, irmãos, era uma área extremamente fértil. Depois do julgamento de Deus, nós podemos comparar exatamente com aquilo que aconteceu com o Egito. Se tornou uma terra árida e completamente inabitável. Gênesis capítulo 19 nos mostra como Sodoma era Gomorra. Vocês lembram? Deus vai mandar o quê? 2 anjos. Lembram? Tem primeiro aquele discurso lá, aquele diálogo entre Abraão e Deus, né? Se houverem tantos justos. Muito bem. Enfim, Deus envia lá 2 anjos do Senhor, entram na cidade, vão à casa de Ló. É interessante, irmãos, que a cidade ela já vivia um estado de corrupção tão grande, mas tão grande e absurdo, que os homens já não tinham mais desejo por mulher. A homossexualidade ali, ela imperava solta, tanto é que quando esses 2 homens, esses 2 anjos, em forma de homens, eles entram na cidade para estarem ali com Ló, para tirar Ló daquela cidade, eles vão anunciar ali a destruição. Há uma turba de homens ali, inclusive com crianças, irmãos, que vão ali homossexualmente querer estuprar aqueles anjos, aqueles homens. Então a degradação e a imoralidade ali era tremenda, irmãos. Mesmo quando os anjos atingiram aquelas pessoas com cegueira, eles não se arrependeram. Os futuros genros de Ló, lembram o posicionamento desses homens? Ló está advertindo: olha, Deus está advertindo, temos que sair da cidade, Ele vai destruir, Ele vai exercer julgamento. E eles estavam pensando que Ló então estava o quê? Brincando quando os avisa para fugir desse julgamento vindouro iminente. Em Ezequiel, no capítulo 19, ele nos informa que o povo de Sodoma era extremamente arrogante, tinha comida, tinha de tudo, facilidade abundante, mas eles não tinham intenção de ajudar absolutamente ninguém, nem muito menos os pobres. Então Pedro nos afirma que Deus fez do povo de Sodoma um exemplo para todos aqueles que querem viver as suas vidas de maneira ímpia, em desconformidade com a vontade de Deus. Em outras palavras, irmãos, o julgamento de Sodoma e Gomorra não foi uma singularidade única, não. Muito pelo contrário, ela está nas Escrituras como um aviso de julgamento vindouro da parte de Deus. E aí você vai perceber uma coisa interessante, que Pedro vai acrescentar aqui algo, que nós temos aqui um paralelo com Judas 5,7. Judas 5,7 vai falar de julgamento. Pedro ele vai acrescentar algo que Judas não traz para nós. O que é? A saber, a preservação de Deus em relação a 2 homens, Noé e Ló. E veja que Pedro vai incluir essas histórias para mostrar que Deus não vai apenas o quê? Julgar os inimigos. Mas além disso, isso vai nos levar ao nosso segundo ponto. Deus vai misericordiosamente salvar aquele que é piedoso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Irmãos, um homem piedoso ele não ganha salvação por sua piedade, não. A salvação é sempre o quê?
Pela graça, mediante a fé, e fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Livre de quaisquer obras. Mas aqueles que são verdadeiramente salvos, irmãos, eles vivem em quê? Em obediência a Deus. É uma consequência natural da salvação. É graça mediante a fé em Cristo, mas as obras precisam ser o quê? Evidenciadas como uma consequência de que, de fato, a graça de Deus, ela nos alcançou. Então a piedade resulta da salvação e culmina com a libertação, certamente, desse julgamento da parte de Deus. Veja então que essas histórias de julgamento e esses resgates temporais dos quais Pedro trata aqui representam o julgamento final, certo, mas também libertação da parte do Senhor. E eles nos mostram então, irmãos, que Deus punirá os ímpios, mas Ele poupará quem? Os justos. Antes da gente olhar mais especificamente para isso, eu preciso esclarecer algo que muitos não entendem, ou entendem de maneira mal. E fala sobre juízo temporal da parte de Deus. A gente às vezes é meio melindroso em tratar sobre esse assunto. Mas quando Deus envia julgamentos temporais, muitas pessoas piedosas sofrem por causa dos ímpios. A gente precisa entender isso. Deixa eu explicar isso dando um exemplo. Certa vez um proeminente líder religioso, líder cristão, pastor, ele fez uma afirmação. Ele afirmou que a AIDS não poderia ser um julgamento da parte de Deus contra aqueles que são sexualmente imorais. Qual foi a base que ele usou para argumentar isso? A razão era que alguns cristãos haviam contraído a doença através de quê? Transfusão de sangue, e que os bebês foram contaminados ainda quando estavam no ventre das suas mães. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é um mal entendido completo da natureza dos juízos temporais da parte de Deus. Por quê? Vocês lembram, há uns anos atrás, nós tivemos a destruição completa ali do Haiti? Lembram? Eu não sei se vocês sabem, mas havia povo de Deus ali. E eles também pereceram juntamente com quem? Com os índios. Nós temos visto recentemente, até um pouco tempo atrás também, mas mais recentemente, tsunamis, furacões, guerras, fomes que devastam boa parte do nosso mundo. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus utiliza de juízos temporais para advertir aqueles que ainda vivem que o julgamento que está à frente, ele é certo, ele virá. Vejam que o resgate que é trabalhado aqui por Pedro, falando acerca de Noé e Ló, por Deus, desses juízos temporais, é dar esperança para nós, de que se você se arrepender, Deus certamente vai livrar você do julgamento eterno. Mas uma coisa que você precisa entender é que nem todos os piedosos e justos, irmãos, estarão isentos de julgamentos temporais. Não. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, agora, numa devastação que houve lá em Minas Gerais. E até onde eu sei existem ali crentes que estão desaparecidos. Percebem? Pois é, irmãos. Mas ainda existem 3 exemplos desse julgamento, mas 2 de libertação no texto. E nós podemos aprender também com a omissão. Deixa eu explicar. Irmãos, Deus não providenciou a salvação dos anjos caídos para nos ensinar também que Ele não deve salvação a ninguém. Veja, Ele providenciou libertação para Noé, sua família. Ele providenciou libertação para Ló e suas 2 filhas. Mas a palavra de Deus diz que não houve livramento para os anjos que pecaram. Diz a palavra de Deus que eles pecaram sem possibilidade de salvação. Aqui nós precisamos levantar um problema, que é um problema contra aqueles que protestam contra a doutrina bíblica da eleição soberana de Deus, dizendo que se Ele é capaz de salvar a todos e Ele escolhe apenas salvar alguns, então Deus é imoral e desamoroso. Isso é verdade? Não. Perceba que isso não é apenas, irmãos, blasfêmia, mas compreende completamente a enormidade do pecado e da culpa do ser humano. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não deve salvação a qualquer criatura que tenha pecado contra Ele
incluindo os anjos que caíram. Perceba que de muitas maneiras os anjos são seres mais gloriosos e mais poderosos do que nós, meros seres humanos. Mas a palavra nos diz que eles pecaram e Deus foi perfeitamente justo em julgá-los, sem fornecer a eles nenhum meio de salvação. Então veja que Ele não é injusto. Se Ele escolhe algumas pessoas para a vida eterna, e Ele passa sobre outras, permitindo que essas pessoas sejam condenadas estritamente pelos pecados que cometeram. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, e eu li certa vez, isso é extremamente verdade. Ninguém será condenado porque não foi eleito. O homem será condenado por causa dos seus pecados. Você nunca vai encontrar na Escritura a Bíblia afirmando que alguém vai ser condenado e será julgado e condenado ao inferno porque não foi um eleito, mas porque ele simplesmente pecou contra Deus. Mas ainda assim, para nós é uma boa notícia, irmãos. Nós que somos pecadores temos as boas novas do Evangelho. E perceba que nessas duas histórias citadas aqui por Pedro, Noé e Ló, nos mostram que Deus, e não é o homem, mas Deus, providenciou o quê? Salvação para pecadores como nós. Perceba, meus amados irmãos, que ao contrário dos anjos caídos, há esperança para todos aqueles que confiam em quem? Em Jesus Cristo, abandonam os seus pecados e também vivem uma vida de obediência a quem? A Ele. Mas o Senhor também salvou Noé através do dilúvio como um exemplo de que Ele misericordiosamente, irmãos, Ele salva os pecadores. Deus preservou Noé. Veja comigo o verso 5, ele diz lá: Ele preservou a Noé, pregador do quê? Da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esse é o único lugar onde nos diz que Noé era um pregador do quê? Da justiça. Mas não é surpreendente. Por quê? Irmãos, Noé passou mais ou menos 100 anos para construir a arca. Uma arca em terra firme. E imagine a chacota, a zombaria pela qual esse homem de Deus passou. Pessoas estavam certamente pensando ali que não era o quê? Um louco, não é? É a mesma coisa que a gente pensa quando o Evangelho é pregado, né? Alguns vão dizer que pela pregação do Evangelho, o Evangelho em si ele é o quê? Louco. Noé era um pregador do quê? Do Evangelho, da justiça de Deus. E ele obedecia aos intentos de Deus, ao plano de Deus. E as pessoas faziam o quê? Olhavam para ele assim: tu és um louco, Noé. Eu fico pensando talvez ali em uns guias de excursão, pessoas vindo de todas as regiões, olhando aquele edifício lunático enorme, aquele barco, aquela arca gigantesca, a milhares de quilômetros de qualquer corpo de água, zombando do homem de Deus. Pessoas que eram violentas, pessoas que eram corruptas. Basta você ler Gênesis capítulo 6, versos 11 e 12, e olharem o tamanho e grau de corrupção dessas pessoas. E aí nós vemos as ações de Noé na construção da arca, e provavelmente, e principalmente, irmãos, em suas palavras, que alertavam essas pessoas, que viam zombar dele, zombar daquilo que ele estava pregando, dizendo a eles que se arrependessem, que se voltassem para Deus, antes que fosse tarde demais. Eu não sei se alguma vez você já assistiu algum filme que fala sobre o dilúvio. Propriamente, eu assisti certa vez. E assim, era um filme muito misturado, de muitas coisas, né? Muitas coisas não bíblicas. É interessante hoje como, por exemplo, lá a cinematografia, né? Ela tenta reproduzir as verdades bíblicas, mas de uma forma completamente inadequada. Quase que a gente não aproveita nada no texto, no filme, né? A gente meio que sai zangado, né? Mas eu assisti um filme certa vez, irmãos, e ele me impactou um pouco em imaginar o sofrimento daquelas pessoas quando se deram conta de que de fato aquilo que Noé pregava era o quê? A verdade. E não há como a gente não fazer um paralelo, irmãos. Hoje, quando ouvimos os verdadeiros pregadores do Evangelho dizendo que haverá um julgamento da parte de Deus, as pessoas olham e dizem: tu és um louco, isso não existe. Eu imagino como também não será no fim dos tempos.
Tanto é que a palavra de Deus se referindo a isso, vai dizer que aquele dia será um dia para os crentes glorioso, mas para os ímpios haverá o desejo de que os montes se lancem sobre eles para se esconderem da presença de Deus, mas não há como. Desespero completo por entenderem naquele dia que tudo aquilo que era pregado acerca do Evangelho era a mais pura e certa verdade da parte de Deus. O que não passou Noé? No relato de Gênesis diz no verso 6, aliás, capítulo 6, verso 9, que Noé era um homem justo. A gente até tem uma musiquinha, né, que a gente canta. Noé era um homem justo e bom. Não sei se vocês conhecem, mas era um homem inculpável em seu tempo. Noé era um homem que andava com quem? Com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Ele não mereceu a salvação de Deus por uma justiça própria dele. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 6, verso 8, diz que Noé achou graça diante do Senhor. Graça, irmãos, aos olhos do Senhor, diante do Senhor. Noé era um pecador, como nós vamos aprender, inclusive quando nós olhamos no recaldo do dilúvio, quando ele se embriaga, lembram? E ele vai deitar nu, exposto em sua tenda, está lá em Gênesis capítulo 9. Mas perceba que o padrão geral da vida daquele homem era uma vida de obediência a Deus, mesmo quando era muito difícil de se fazer isso. Percebam que na história daquele homem nos ensina que se nós confiarmos na salvação que Deus providencia em Jesus Cristo e nos desviarmos do nosso pecado, seremos sim, isso é certo, poupados do julgamento vindouro. Mas Deus também resgatou Ló. Vejam comigo os versos 7 e 8. E nos mostra em seu livramento de que Ele também misericordiosamente salva quem? Os piedosos. Versos 7 e 8 diz: e livrou o justo Ló, afligido. E vejam como era a vida desse homem, irmãos. Prestem atenção: afligido pelo procedimento libertino daqueles que eram o quê? Insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Nós não podemos ignorar aqui o ponto de vista de Pedro, irmãos, em que ele repete 3 vezes que Ló era o quê? Um homem justo, contrastando Ló com uma conduta sensual, de atos ilegais dos homens sem princípios lá na cidade de Sodoma. Perceba que a maldade desses homens que é relatado aqui era exatamente a conduta maligna dos falsos mestres com suas heresias e a sua promiscuidade dentro da igreja do Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta: como é que Pedro então pôde chamar Ló de justo? Não sei se vocês já atentaram para isso. A história em Gênesis, quando a gente vai lá para Gênesis, parece retratar Ló tudo menos como um homem justo. Quando os sodomitas quiseram estuprar aqueles dois convidados angelicais que desceram ali para a cidade, o que é que ele fez? Vocês lembram? Ele pegou 2 filhas virgens e disse: não, estuprem as minhas filhas. Ofereceu as filhas para serem estupradas. Quando foi para sair da cidade, houve relutância da parte dele. Tanto é que ele teve que ser pego pela mão e ser levado embora. Depois disso, mais tarde, ele vai simplesmente permitir ser embriagado pelas próprias filhas e cometer o quê? Incesto com elas, engravidar. Elas queriam engravidar do próprio pai e ele permitiu isso. Veja, eu pergunto: isso se encaixaria numa imagem bíblica de um homem justo? Não. E veja algo interessante: nós não podemos resolver isso de maneira totalmente satisfatória, mas há algumas considerações que nós podemos fazer e nos levar a uma conclusão. A palavra de Deus diz que Abraão creu, e o fato de Abraão crer, isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, não é? Ló também foi declarado o quê? Justo diante de Deus por causa da fé. Mas perceba que no contexto do capítulo 2 de 2 de Pedro, ele não fala sobre justiça imputada.
Ele está falando sobre comportamento correto. E aí haveria para nós, e deixa eu responder isso para vocês, uma resposta porventura lá em Gênesis capítulo 18. Quando Abraão consegue que Deus concorde que se houver 10 pessoas justas ali encontradas em Sodoma, então Deus faria o quê? Ele não destruiria a cidade. Meus amados irmãos, Abraão certamente sabia que Ló era um homem justo. Que Ló não seria alguém que certamente se uniria aos sodomitas e nem consequentemente com as suas práticas sensuais e libertinas. Perceba que, além disso, embora não possamos entender Ló oferecendo suas filhas para serem estupradas, ele fez isso ainda assim numa tentativa de proteger quem? Os seus convidados. E o contexto da época, o contexto de hospitalidade da época com estranhos, era algo que requeria virtude importante naquela cultura. Então Ló fez o quê? Ló arriscou ali a sua própria segurança para proteger quem? Aqueles que ele estava recebendo em seu próprio lar, embora de maneira o quê? Totalmente recriminável. Mas eu acredito que o maior argumento para pensarmos aqui na preservação de Ló seja o fato de que Pedro recebeu isso por inspiração divina, meus irmãos. Porque certamente nem Pedro pôde deduzir isso do relato de Gênesis. Ló, como nos diz o texto, e é relatado aqui de forma inspirada por Pedro, a vontade de Deus, ele diz que esse homem foi um homem o quê? Atormentado. Ele foi um homem oprimido pela conduta ímpia. Ele viu e ouviu ao seu redor todas as coisas que certamente nenhum homem piedoso deveria ouvir e ver. Mas ele viu tudo aquilo que estava em volta dele. E perceba que esse ponto deve nos convencer, irmãos, de algo também extremamente importante para os nossos dias. E aí eu quero fazer uma pergunta para você dentro disso. Até que ponto você está atormentado pela maldade da tua cultura, da nossa cultura? Porque, claro, Ló estava atormentado com o quê? Com a impiedade. Eu pergunto a você nessa noite, até que ponto a impiedade, que também está à nossa volta, com sua homossexualidade, com sua impureza sexual, com a maldade, com mortes, com depravação, com corrupção, até que ponto, de fato, nós estamos atormentados com a maldade da nossa cultura? Até que ponto isso te incomoda, meu irmão e minha irmã? E você também que está nos visitando. Até que ponto isso mexe com você? Nós pecamos muito nessa área, irmãos. Sabe? Eu digo isso a partir de mim. Nós gostamos de assistir filmes que ostentam o quê? Imoralidade. A gente gosta daqueles filmes que falam sobre o quê? Palavrões. Principalmente filmes de violência. É um matando o outro, né? A gente gosta disso aí. Nós rimos das piadas imundas desse mundo. Inclusive daquelas que citam o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nelas. Mandaram um vídeo para mim. Eu não vou entrar nessa discussão. Você pode conversar comigo particularmente. Eu vou apenas exemplificar a questão da piada. Boixá. Programazinho lá na televisão, né? E aí pedem para ele simplesmente fazer um relato sobre o fim do mundo. E aí vocês já imaginam, quem assistia Boixá pela manhã, que como comentarista político eu gostava muito. Mas era um homem ateu, que gostava de fazer muita piadinha com o nome de Jesus. E numa dessas ele vai fazer um relato sobre o julgamento final. Irmãos, não há nem palavras para comentar. Nem palavras. Até que ponto, irmãos, nós estamos envolvidos com isso, gostamos disso? Até que ponto, quando a gente termina um culto de igreja e a gente sai por aquelas portas, a nossa conversação continua sendo uma conversação santa, um diálogo santo sobre coisas que de fato agradam a Deus? Até que ponto, irmãos? Perceba que se nós incorremos nessas coisas, nós não somos tão justos quanto Ló foi. Além disso, Ló obedeceu a Deus não olhando também, em outro aspecto, não olhando para trás, quando ele saiu de onde? De Sodoma. A mulher dele olhou e se tornou o quê? Uma coluna de sal. Aqui nós temos uma conclusão inferida. Sabe qual é, irmãos? Que já que Deus julgará os iníquos e salvará os piedosos, isso
Isso vai nos levar ao nosso terceiro ponto. Devemos permanecer firmes em segui-lo e resistir ao falso ensino. Olhem comigo, por favor, o texto ainda. A partir do verso 8, verso 9, até o verso 10, parte A, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam o quê? Qualquer governo. Amados, em Ezequiel capítulo 14, verso 14, Deus vai exaltar a justiça de 3 homens. Noé, de novo. Ele vai falar sobre Daniel e vai falar sobre Jó. Perceba que se Noé é um dos homens, e certamente ele é um dos homens que é considerados mais justos da Bíblia, Ló também foi, mas perceba que talvez esses 2 homens sejam reunidos aqui em 2 Pedro para nos mostrar como devemos nos manter firmes contra uma cultura sem Deus que está nos rodeando. Percebam que Noé fez um trabalho louvável. Ló talvez seja o exemplo de um daqueles crentes mais fracos, digamos assim. Mas o certo é que Deus ele foi gentil com homens e com suas famílias. Em meio a tantos que pereceram, vocês já perceberam isso? Em meio a tantos que pereceram, poucos foram o quê? Poupados. Então os versos 9, a parte A do verso 10, são a conclusão dos versos 4 a 8, irmãos. Então o Senhor sabe o quê? Como resgatar, como livrar os piedosos da tentação, ou seja, do julgamento. E Ele vai manter os injustos sob o castigo até o dia de juízo. Ele certamente estabelecerá o seu juízo sobre a vida desses homens, principalmente sobre aqueles que simplesmente desprezam a autoridade. Eu quero dizer para você nessa noite que, como piedoso, você não está imune às tentações. O Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos o quê? Tentados. Porventura não seremos tentados além das nossas forças, mas seremos tentados. Então nós não estamos imunes às tentações ou ao teste de vivermos em uma cultura completamente ímpia e degradada. E é fato que nós precisamos de Deus para nos salvar exatamente disso, irmãos. E na verdade Deus sabe como fazer isso. Ele te salvou do pecado por meio da sua graça. Ele vai preservar você para o céu pela sua graça também. Então perceba que Pedro quer nos encorajar a termos coragem, como Noé teve, fazendo bem. Como Ló, em certo grau, talvez também tenha tido, meio que passando ali, né? Já no limite, para permanecermos firmes, irmãos, contra a maré da falta de Deus ao nosso redor. O que Pedro deseja através desses versículos é que resistamos a todo ensinamento que subestima uma vida santa, mesmo que nós tenhamos que sofrer por isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, por favor. Eu já estou concluindo. Capítulo de número 3. Verso número 12. Leia comigo, por favor, esse texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Pedro deseja que nós, os seus ouvintes, resistamos a todo ensinamento que subestima a vida o quê? Santa, mesmo que tenhamos que sofrer por isso. Eu quero concluir, irmãos, contando uma história para vocês. Muitos anos atrás, o pastor realizou um funeral de um homem da sua igreja. E aí, havia lá uma pequena brochura, né, de uma casa funerária. Ela imprimiu essas brochuras para essa ocasião específica. E eles resolveram colocar um texto bíblico lá, o texto de João 3,
16, ninguém nem sabe que texto é esse, né? E lá dizia assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tá certo? Não. Eles deixaram de lado algumas palavras que são palavras cruciais. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor não sabia se foi a família que mandou fazer ou se foi a casa funerária simplesmente que foi responsável por aquela omissão. Mas vocês acham que o pastor reformadozão ia deixar passar essa oportunidade? É? Não. Então ele pregou durante aquele culto fúnebre, e ele disse o seguinte: que enquanto Deus providenciou o perdão dos pecados e a vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus, o versículo também advertia que todos os que não creem em Jesus perecerão. Meus irmãos, Jesus não morreu na cruz para nos fornecer, para nos nutrir com sentimentos confusos sobre o amor de Deus. De jeito nenhum. Cristo veio para pagar o preço da penalidade pelos nossos pecados, para nos resgatar exatamente sobre o que? Da ira vindoura. É o que nos diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Veja, os anjos que pecaram, o mundo sob dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra estão lá como um aviso de que Deus certamente julgará todos os que pecaram contra quem? Contra Ele. Percebam também que, falamos aqui nessa noite, a preservação de Noé, a preservação de Ló, trazem para nós, que somos cristãos o que impiedosos, uma esperança de que se nós confiamos em Cristo e nos desviamos dos nossos pecados, Deus misericordiosamente nos poupará do julgamento vindouro. Na verdade, aquele que não crê já está julgado. Nós que cremos, irmãos, temos um advogado, temos Cristo, nós não seremos mais julgados. Pelo contrário, nosso pecado já foi julgado no Senhor Jesus Cristo lá em sua cruz. Deus misericordiosamente nos poupará do julgamento vindouro. Portanto, a minha palavra final para a igreja nessa noite: creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. E certamente você não vai perecer. Mas como Ele mesmo disse, você terá a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos também aqui o Salmo 73. Há muitos de nós, quando olhamos para a vida dos ímpios, nós às vezes caímos no pecado de contestar o Senhor, porque os ímpios prosperam, porque os ímpios, ó Deus, parece que vivem a vida de forma tranquila. E pelo que ouvimos aqui nessa noite, não é assim, Senhor. Todos aqueles que vivem em desconformidade com a Tua palavra, que rechaçam, ó Deus, a Tua palavra, que rechaçam a Cristo Jesus, certamente serão julgados. Na verdade, aqueles que não creem já estão julgados. Portanto, ó Deus bendito, traz-nos a certeza de que nós, que recebemos Cristo por meio do Teu ato amoroso, da Tua graça, mediante a fé, não precisamos temer o julgamento vindouro, porque o nosso próprio pecado já foi julgado em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Mas também, ó Deus, fala ao coração talvez de algum ímpio aqui nessa noite. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre a vida dele, Senhor, para que ele entenda que ele não pode escapar desse julgamento vindouro. Se ele não estiver em Cristo, certamente ele perecerá. Portanto, ó Deus, que também nós fiscalizemos a nossa vida, sempre possamos fazer uma auto-reflexão sobre como andamos, sobre de fato se a graça de Deus está sobre nós, até como vimos aqui pela manhã, para que não pequemos, ó Deus, contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Obrigado, ó Deus, então, pela certeza de julgamento. Obrigado, ó Deus, porque em meio ao mundo mal, que nos entristece, que nos afronta, que violenta a nossa alma e a nossa consciência, os nossos olhos, como vimos aqui também com Ló, Teu servo, nós descansamos, porque sabemos que esse mundo mal será julgado. Esse mundo também que atenta contra a Tua igreja, ele será julgado. O julgamento desse mundo é certo.
dessa impiedade, dessa imundícia cega, mas também que os teus filhos, os eleitos do Senhor, serão preservados. Então essa é a nossa alegria, é o motivo pelo qual também nós oramos e somos confortados e consolados nessa noite em Cristo Jesus. Amém.